A paz do Senhor, amém? Amém. Que alegria podermos estar na casa do Senhor mais um dia, mais uma terça-feira de oração, com os corações gratos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 1. Vamos ler alguns versículos. Lucas 11, a partir do 1. Quero agradecer ao meu Deus por esta riquíssima oportunidade, agradecer pela festa que foi uma bênção, que Ele realmente se fez presente e cuidou de cada detalhe, fez além do que pedimos ou pensamos, e eu quero agradecê-lo todos os dias por isso. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. O título diz: O ensino de Jesus acerca da oração. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Amém? Que os irmãos podem sentar. Aqui nós vemos na palavra do Senhor. Hoje estamos no segundo dia de campanha de oração em prol do Conjunto Lírio dos Vales, né, o conjunto de crianças, porém, nós também viemos trazer os nossos pedidos ao Senhor, pedidos esses que o Senhor e nós sabemos, e eu sei que Ele pode fazer e agir de maneira sobrenatural na vida de cada um. Hoje, como é um culto de oração, me veio esse versículo no meu coração para estar trazendo hoje para a igreja. É uma oração muito conhecida, não só pelos cristãos, né, por nós, mas por todos, né? Seja ele católico, seja ele cristão, todos conhecem. Tanto é que quando a gente está em algum lugar que alguém fala, vamos fazer a oração universal, é essa oração. E nós vemos que a oração do Pai Nosso, ela foi ensinada pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, né? Quando ele veio aqui, ele se fez presente na terra para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância hoje, né? Pudéssemos ter direito ao reino dos céus, pudéssemos também ser chamados filhos de Deus, assim como ele é, né? A palavra do Senhor fala que Deus, quando ele foi batizado, ali Jesus foi batizado, Deus falou, né? Através do seu Espírito Santo, falou que é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então, o Senhor Jesus era o filho amado único do Senhor. E o ato dele ter vindo na terra e ter morrido em uma cruz por nós também nos deu acesso ao Pai e nos fez também filhos de Deus. Então é um privilégio maravilhoso. E aí nós vemos que essa oração, ela abrange adoração, súplica, perdão e proteção, né? Quando nós oramos assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós estamos o quê? Dando a devida atenção de que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos o adorando. Santificado seja o teu nome. Então é uma adoração, né? Quando nós falamos assim, dá-nos o pão de cada dia. É uma petição, é uma súplica, porque nós sabemos que Ele pode nos conceder tudo aquilo que nós precisamos aqui nessa terra, né? Nós sabemos que Ele cuida de cada um de nós nos detalhes. Então, Ele não nos deixa faltar o pão, Ele não nos deixa faltar o alimento, Ele não nos deixa faltar a vestimenta. Então é uma súplica, né? Nós vemos aqui o perdão quando ele fala:
perdoa os nossos pecados ou perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos, né? E a palavra do Senhor fala até que nós devemos perdoar os nossos irmãos para que lá a gente também seja perdoado pelo Senhor, né? Porque aquele que perdoa o seu irmão e ajuda e ama e anima o seu irmão, esse também será ajudado, amado e perdoado pelo Pai. Então é muito importante nós falarmos um pouquinho sobre isso. E proteção, né? Que é onde ele fala: não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Por que que fala? Porque ele sabe que o único que sabe de todas as coisas é o Senhor. Quantos livramentos o Senhor nos dá diariamente, né, irmão Juninho? E nós nem vemos, nós nem percebemos. E foi um livramento ali. Então, nós temos que ser gratos diariamente e diariamente fazer esta oração. E o discípulo ali, né, nós vemos que o discípulo, ele pede que Jesus o ensine a orar. Senhor, mas como nós devemos orar? Nos ensina a orar. E Jesus, ele é um exemplo perfeito de uma vida de oração. E é engraçado eu meditando, e a gente sabe que Jesus ele veio à Terra e ele era 100% homem, 100% Deus. Mas ele viveu coisas mesmo de homens, coisas carnais. E a gente vê que ele em todo o tempo estava orando, né? Então, ele não simplesmente foi ali, ensinou os discípulos como devia orar. Não, ele ensinava a lei, ele ensinava com a sua própria vida, com o seu próprio exemplo, né? Nós vemos aqui que Jesus, ele ensinou mais pelo seu exemplo do que pelos seus preceitos, do que ele falar: olha, Juninho, você vai fazer assim, assim, assim. Não, ele ensinava o discípulo com o próprio exemplo dele. Então, Jesus ele foi além de só falar como deveria orar. Jesus ele tinha uma vida de oração, como eu já falei, e a caminhada dele toda, você percebe que ele orava, né? Então, tamanha a importância da oração na vida do cristão, na vida do ser humano. As multidões, nós víamos, né, multidões e multidões queriam seguir a Jesus ali, queriam estar perto de Jesus para que Jesus concedesse aquilo que eles queriam, que eles precisavam, se fosse uma cura, ou então que quisesse apenas aprender mais sobre Jesus, sobre a palavra, né? Mas apesar disso, nós vemos que Jesus, em muitas ocasiões, ele saía de perto da multidão e ia o quê? Orar. Então, às vezes não, eu digo até sempre, a nossa oração no secreto ali, pertinho de Deus, ali só nós e Deus, ela surte até um efeito maior, penso eu. Quando eu estou ali no meu quarto, às vezes de madrugada, que a gente dá aquela insônia, né? E aí a gente levanta e vai orar e você está começando a falar ali. Eu gosto muito de orar falando como se eu estou conversando aqui com você. Eu sou muito informal com Cristo, com Deus. Então eu gosto de orar assim. Eu gosto de orar conversando, falando o que eu estou sentindo. Não que ele não saiba, mas eu acho tão lindo você ter uma intimidade maior com Deus. E eu quero isso para minha vida. Então eu tenho isso, esse diálogo com Deus, como se eu estou conversando aqui com uma pessoa aqui pertinho de mim, porque eu sei que Ele está. E é tão bom assim quando é eu e ele ali sozinho, sabe? Só aquela luzinha ali acesa básica, né? Mas assim, só eu e Deus. É tão bom e aí de repente você começa a chorar, né, Aninha? Você começa a sentir assim algo que talvez você não sinta perto das outras pessoas. Então, é muito bom. Então eu vi ali, eu meditando, eu falo, gente, Jesus ele saía uma multidão ali querendo às vezes até bajular ele, né?
para conseguir algo, para querer algo em troca, e ele simplesmente saía ali de fininho e ia bem para longe, para um lugar tranquilo, onde só ele e o Pai estariam. Então, olha que exemplo perfeito de oração. E Jesus, ele fazia isso, né? Porque ele queria estar a sós com o Pai. A prioridade da agenda dele era a oração, era estar com o Pai, porque ele sabia que a oração ligava ele ao Pai. Então, nós temos que ter isso nas nossas vidas, estarmos ligados em oração com o Senhor. A oração, ela é o pontapé inicial em tudo, para tudo. Se você tem algo que você precisa, você faz o quê? Você ora. Se você está enfermo, você faz o quê? Você ora. Eu estava até meditando, tem pessoas que mal falam de Jesus na vida, mas fica doente para ver. Lembra que tem irmãos para orar, né? Aí lembra da gente para orar, mas por quê? Porque aconteceu algo que ele precisava e ele sabia a quem recorrer. Então, sim, a oração ela é o pontapé inicial para qualquer coisa que nós, seres humanos, precisamos fazer, né? Ouvir. Só um momentinho que eu tô ruim das vistas, né? Ouvir que o exercício. Eu ouvi, né? Botei guitarra, ouvi. Eu ouvi de um pregador, acho que vocês até conhecem, Hernandes Dias Lopes, uma vez ele falando em uma pregação, ele falou bem assim: o exercício mais difícil para a nossa carne é a oração. E de fato é, irmãos. Quantas vezes nós temos que orar e nós não conseguimos orar, né? Porque a nossa carne é forte, ela não é fraca, ela é forte. Por isso que nós devemos todos os dias orar contra a nossa carne, porque a nossa carne é forte. Então, o exercício mais difícil para a nossa carne é orar. Porque tem dias que a gente está tão cansado, porque nós somos seres humanos limitados. Nós somos limitados e é por isso que nós precisamos orar e orar e orar. Por isso que a palavra que foi onde a Jennifer falou, ore constantemente, ore incessantemente, ore sem cessar. Porque nós precisamos orar. E a nossa carne, às vezes, ela é muito forte. Então, nós precisamos orar para que essa carne ela venha ser fraca e não venha pecar contra o Senhor. Amém? A oração é o instrumento, a arma mais poderosa, porque é através dela que nós nos conectamos ao Senhor. É através da oração que nós, seres humanos limitados, conectamos ao Senhor. Quando nós oramos, a nossa fraqueza, ela se conecta à onipotência de Deus. E aí, quando nós somos fracos, aí é que somos fortes. Mas não é por nosso mérito, é porque nós oramos e o Senhor, que é onipotente, que é todo-poderoso, ele nos fortalece através da oração. Quando você ora, o céu ele se abre. Quando você ora, o Espírito Santo te capacita e te reveste para fazer a obra dele. Quando você ora, o Senhor teu Deus se deleita em você. Olha que privilégio. É como se eu ver uma vez eu vi aqui na igreja, o Senhor me deu uma visão que eu não me esqueço de nenhum detalhe. Eu estava sentada ali, eu aqui olhando, e a equipe de louvor estava adorando ao Senhor. Na época eu não fazia parte ainda, mas eu estava lá e eu estava sentindo uma coisa assim inexplicável, inexplicável. E eu fechei os meus olhos e depois eu abri e eu vi aqui na frente
como um ser de luz, eu não dava para saber, para ver o rosto e tal. E tinha pessoas como se fosse aqui sentadas assim adorando ao Senhor, mas de uma maneira diferente. Tava assim se deleitando no Senhor, se entregando, sabe? Buscando, falando em línguas. E eu via, irmãos, e esse ser, ele fazia bem assim, ó. Ele vinha nas pessoas fazer bem assim, ó, como se ele estivesse se alimentando. Então eu penso que o deleite que fala aqui, que quando a gente ora, o Senhor ele tem deleite em nós, é isso. Ele se apaixona por nós pelo fato de nós estarmos buscando a Ele. Porque, irmãos, nós nascemos para adorá-lo, para buscá-lo de forma profunda. E a oração é um meio de buscá-lo assim. Então, eu sei que eu senti uma coisa tão diferente aquele dia, impactante para a minha vida, e eu senti assim o Senhor recebendo a nossa adoração de uma maneira diferente. Diferente. Então, assim, quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós priorizamos oração, o Senhor ele se deleita em nós. Então que nós venhamos dar prioridade à oração. Em tudo que você for fazer, até quando você vai trazer uma palavra, o que que você faz antes? Você ora, você se prepara, mas você também tem que orar. Quando você vem aqui trazer algo da parte do Senhor, você vai orar para que o Senhor te use. Quando você vem aqui no Ministério de Louvor, vamos supor, a irmã Jennifer vai ministrar no próximo domingo. Ela ora, ela se prepara e tudo isso tem que ter oração. Você ora quando você está bem, você ora quando você não está bem, você ora quando você precisa de algo, você ora para agradecer aquele algo que você ganhou. Então a oração, ela é sim o oxigênio do cristão. E nós não podemos perder esse privilégio de poder estar em constante oração na presença do Senhor. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Foi esta palavra, uma palavra rápida, mas é uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração e eu espero que tenha falado com a igreja e sempre busque estar em oração, porque o Senhor, ele pode fazer além do que pedimos ou pensamos através da oração. Amém? Que o Senhor abençoe.